Salve, salve, coleguinhas, Lucas na área com um assunto intrigante. Lentes esféricas, lentes reais, equação de Rayleigh ou equação do fabricante. Isso mesmo. Todo mundo sabe que uma lente para uso corretivo do olho, ela tem uma certa espessura, uma certa curvatura externa e uma certa curvatura interna. Bom, e com certeza esses parâmetros fazem diferença na vergência da mesma. Vamos lá. Seguinte, para entender bem essa aula, a gente tem que ter em mente o conceito de vergência de uma lente. Então, a vergência é a capacidade de convergir, no caso das lentes convergentes, ou de divergir um raio de luz. Nós sabemos que quem tem maior vergência, como a gente consegue verificar nessa segunda figura, possui um foco menor. Obviamente, uma menor vergência, ele tem uma distância focal um pouco maior. Por isso que nós definimos que a vergência de uma lente nada mais é do que o inverso da distância focal, tá bom? No sistema internacional, nós sabemos que a distância focal seria em metros. Vamos colocar ali, distância focal, né, em metros. Então, a unidade da vergência sairia metros a menos 1. Então, trabalhando essa distância focal em metros, nós temos na prática a vergência dada em dioptria, ou conhecido também como grau da lente. Dioptria é a mesma coisa de metros a menos 1. Bom, não confundam lentes reais com lentes justapostas. Então eu posso ter uma associação de diversas lentes, uma grudadinha na outra. Então quando eu tenho uma lente grudada na outra, de tal forma que a espessura das mesmas não interfere no resultado, nós podemos calcular a sua vergência resultante pela soma das suas respectivas vergências. Ou seja, a minha vergência resultante vai ser igual o inverso do primeiro foco, mais o inverso do segundo foco, mais o inverso do terceiro foco, e assim em diante. Porém, se eu tenho uma lente real, ela é formada por duas faces. Por exemplo, a gente pode considerar uma lente real nesse formato, no qual eu tenho um raio externo ou um raio interno. Eu tenho dois raios de curvaturas, não necessariamente devem ser diferentes, mas eu tenho com certeza dois raios de curvatura. Nós sabemos também que essa lente ela é feita de um determinado material refrativo, vidro, acrílico, algum polímero qualquer. Então, a refringência da lente está, ou a convergência, está associado também a esse índice de refração. Rayleigh conseguiu encontrar a vergência dessa lente real, que possui dois raios de curvatura, o interno e o externo. Ele verificou que a vergência dessa lente, né, que nós sabemos que é o inverso do foco, depende da razão dos índices de refração. Lembrando que N2 é o índice de refração do material, o N1 é o índice de refração do meio aonde o material vai se encontrar, geralmente é o ar. Quando ele não fala nada, nós consideramos o N do ar igual a 1, menos 1, isso aqui é um valor unitário, vezes a soma dos inversos dos raios de curvatura das duas lentes. Aqui tanto faz a ordem, quem é o R1, quem é o R2. O R1 pode ser a lente externa, como também a lente interna. Tanto faz aqui, porque nós sabemos que a ordem das parcelas não altera o total. Não é isso? Então posso colocar 1 mais R2, 1 sobre R2 mais 1 sobre R1, ou 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, de novo, tanto faz quem é o R1 e quem é o R2. O importante é entendermos que
se eu tiver uma face convexa, o raio terá sinal positivo. Se eu tiver uma face côncava independente, se é o 1 ou 2, ele será um sinal negativo. Porém, se eu tiver uma face plana, o inverso do raio tende a zero, ou seja, o raio é praticamente uma distância infinita e 1 sobre infinito tende a zero, tá? Então, por isso, meninos e meninas, é importante lembrarmos aqui das características das lentes que nós podemos encontrar. Olha só, tratando-se de bordas finas, eu tenho lente biconvexa. Então, as duas faces são positivas, tanto a R1 como a R2. Plano convexa, uma o inverso da resistência dá zero e outra convexa, então a outra é positiva. Se eu tiver uma côncavo convexa, uma é positiva, a outra é negativa. Lembrando que a côncava ela é negativa e a convexa ela é positiva. Bicôncava, as duas negativas. Plano côncava, o inverso de um raio dá zero e o outro é negativo. Convexo côncava, a convexa é positiva e a côncava ela é negativa. Lembrando que lá no enunciado ele trará para a gente qual é a face positiva, qual é a face negativa, ou seja, qual é a face côncava, qual é a face convexa, certo? Então, a lente real ou lente dos fabricantes ou equação de Rayleigh nada mais é do que a vergência da lente em função dos índices de refração e dos seus raios de curvatura. Então, para fixar essa ideia, vem comigo exemplo número 1. É possível improvisar uma objetiva, uma lente, tá? Para a construção de um microscópio simples, pingando uma gota de glicerina dentro de um furo circular de 5 milímetros de diâmetro. Então veja bem, feito com um furador de papel e um pedaço de folha de plástico. Se apoiado sobre uma lâmina de vidro, a gota adquire a forma de uma semisfera. Então vamos considerar aqui, gente, ó. Eu tenho uma lâmina de vidro. Não é isso? Sobre essa lâmina de vidro, eu tenho uma gota de glicerina. Uma semisfera. Realmente. Não é? Olha só que interessante. Bom, analisando essa semisfera, nós sabemos aqui que uma face é uma face plana e a outra face é uma face convexa, essa face de cima aqui, ó. Então, nós sabemos que essa face de cima, por ser uma face convexa, ela virou uma lente plano-convexa, não é isso? Plano, convexa. Tá com dúvida? Bate um confere no slide anterior. Olha só, uma lente plano convexa, plano convexa. Então nós sabemos que o raio de curvatura dela, da parte convexa, vai ser positiva, não é isso? E lembrando que o raio de curvatura, gente, é metade do diâmetro, então o raio vale 2,5 milímetros. Tomem cuidado com essa pegadinha. Porém, a face plana diz pra gente que o inverso desse raio tende a zero. Aí ele fala, dada a equação dos fabricantes, ou seja, a equação de Rayleigh, cuja convergência ou vergência, que é o inverso do foco, é igual a n menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, Professor, tá diferente a sua fórmula. Gente, o N que ele deu, ele já me deu o N relativo, né? Esse N aqui, ó, que ele forneceu pra gente, já é o N da glicerina, considerando o N do ar igual a 1. Aí ele fala, sabendo que o índice de refração da glicerina vale 1, e a lente plano convexa obtida com a gota terá uma vergência igual a quanto? Lembrando que eu quero tudo no sistema internacional. Então, bora lá, pessoal, vem comigo, olha só. Nós sabemos que a vergência ou convergência dessa lente vai ser igual a N2 sobre N1, né? Que vai ser o N da glicerina sobre o N do ar, que é 1.
Ele já considerou que o n relativo, 1,5, menos 1, vezes 1 sobre R1. Lembrando que tanto faz quem é R1, quem é R2. Então, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, eu vou considerar esse R1 a face plana, então tudo isso tende a zero. Tá? Lembrando que eu quero tudo no sistema internacional, então eu não posso trabalhar com 2,5 milímetros, eu tenho que trabalhar em metros. Então, matematicamente, nós teremos, olha lá, 1,5 dividido por 1 é 1,5, menos 1, meio, vezes 0 mais 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3. Meninos e meninas, esse 10 a menos 3 não veio do além. Esse 10 a menos 3 veio da transformação de 2,5 milímetros em metros para deixar todo mundo no sistema internacional. Tá? Então, matematicamente, a gente tem a vergência ou a convergência dessa lente igual a meio vezes 0 mais esse cara é o próprio cara, né? Então, seria 2,5 vezes 10 a menos 3. Como que a gente pode fazer essa continha? Meio dividido por 2,5, ou senão a gente pode melhorar, passar o 10 a menos 3 para cima, ficaria 0,5 vezes 10 ao cubo, dividido por 2,5. Aqui ficaria 500 dividido por 2,5. 500 dividido por 2,5, isso vale 20. 20 metros a menos 1, ou seja, 20 dioptrias. Perdão, gente, 200 metros a menos 1, 200 dioptrias, alternativa A. Vamos lá para o próximo. Olha só, exemplo 2, Unesp. E o laboratório, uma lente plano-convexa. Opa, legal! Se ela é plano-convexo, a parte plana dela, nós sabemos que o inverso do raio tende a zero. E a parte convexa, nós sabemos que o raio deve assumir valores positivos. O raio de curvatura é meio, então é mais 0,5 metros. É parcialmente mergulhado em água, de modo que o eixo principal fique no mesmo plano da superfície de separação entre a água e o ar. Ou seja, na parte de cima da lente a gente tem o meio 1, que é o ar, na parte de baixo eu tenho o meio 1, que é a água. Um feixe de luz incidindo paralelamente a esse eixo, após passar pela lente, converge para dois focos distintos. Por quê? Porque mudou-se o meio. Em cima eu tenho ar, embaixo eu tenho água, isso vai mudar a vergência da lente. Na região em que a lente está imersa no ar, a vergência é 1. E o índice de refração do ar vale 1, o índice de refração da água vale 4/3. A convergência para a parte da lente mergulhada no líquido é igual a quanto? Então, nós sabemos que nós teremos duas vergências, porque nós temos dois meios imersos diferentes. Vamos considerar primeiro aqui o ar. Veja bem, utilizando a equação real das lentes, nós temos o seguinte, que a minha vergência ela é dada por N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, substituindo tudo aquilo que a gente sabe. O N2 é o N da lente, eu não sei o N da lente. O N1 é o N do ar nesse caso. Então é 1 menos 1 vezes. O R1 eu vou considerar a lente plana, poderia ser o contrário. O R2 eu vou considerar a lente convexa. Então ficaria 0 mais 1 sobre meio. Tá todo mundo no sistema internacional. Então tá chique maravilha aqui. Ficaria vergência igual a N2 menos 1 vezes, vamos lá, 0 e nada é nada. 1 dividido por meio é 2. Certo? Então, sabendo disso daqui,
nós podemos matematicamente dizer o seguinte, que a vergência da lente no ar é igual a 2n2 menos 2. Porém, lá no texto ele falou que a vergência da lente do ar vale 1. Então, substituindo a vergência igual a 1, a gente tem 2n2 menos 2. Esse menos 2 passa para lá positivo. Ficaria 2n2 igual a 3, ou simplesmente que o n da lente vale 1,5. Perfeito, nós achamos o n da lente. Porém, eu quero encontrar a vergência desta lente quando imersa na água. Então, nós vamos usar os mesmos passos, porém agora trabalhar aqui com a água. Isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Qual que vai ser a vergência dessa lente dentro da água? Vai ser N2, que é o N da lente, sobre o N do meio, que agora o meio é o N da água, menos 1, vezes 1 sobre R1, que a gente considerou a face plana, mais 1 sobre R2, que é a face convexa. Substituindo os valores. Quero descobrir a vergência. O meu N2 é o N da lente, que é o mesmo N que eu usei do ar, ou seja, vale 1,5. O N1 é a água, que vale 4/3, menos 1, vezes o inverso do raio é 0, mais o R2, que é meio, né? E nós sabemos que 1 sobre meio é 2. Então, já vou antecipar aqui. Bom, fazendo essa continha, gente. Divisão de fração aqui, ó. Eu vou multiplicar. Conserva a primeira, multiplica pela de cima, divide pela de baixo. Menos 1. Vezes 2. Porque 2 mais 0 são 2. Então, daria 4,5 sobre 4 menos 1 vezes 2. Fazendo o MMC ali, então nós teríamos 4, divide pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, 4,5 menos 4 vezes 2. Ou seja, teríamos aqui, por enquanto, uma vergência igual a meio sobre 4 vezes 2. Meio vezes 2 é 1. Ou seja, eu tenho uma vergência de 1/4 de dioptrias ou 1/4 metros a menos 1. Alternativa A. Já acabou mais um exemplo. Tá? Então, para finalizar essa compreensão aqui de lentes reais, mais um exemplo para vocês. Exemplo 3. Ele me diz o seguinte. Uma lente esférica delgada, constituída de um material de índice refrativo N, está imersa no ar. Então ele falou que o N do ar vale 1, por isso que ele deu aqui na fórmula já o N relativa, só em relação ao N da lente. E outra coisa importante, vejam que na maioria dos exercícios a equação dos fabricantes já é fornecida, porque isso diz que essa equação não é uma equação realmente fundamental, essencial para nosso conhecimento. Tá? A lente tem distância focal f e suas superfícies esféricas têm raios de curvatura R1 e R2. Esses parâmetros obedecem a uma relação conhecida como equação dos fabricantes, mostrada abaixo. Beleza, a gente já sabe já. Suponha uma lente biconvexa. Opa, coisa linda, hein? Biconvexa, duas faces convexas. Então, duas faces positivas. E todas as faces iguais, ó, R1 igual a R2, que é igual a R. A distância focal e o índice de refração absoluto da lente, o foco vale F0, o índice de refração da lente vale 1,8, da figura 1. Essa lente é partida dando origem a outras duas chamadas de cortada ao meio, plano convexa, iguais. Eu estou pedindo o valor da distância focal de cada uma das novas lentes. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou trabalhar com a lente biconvexa. Lá na lente biconvexa, eu sei que o 1 sobre F0, porque ele disse que a biconvexa tem raio F0, é igual
a 1,8, estou seguindo a fórmula da lente dos fabricantes, menos 1 vezes 1 sobre R mais 1 sobre R. Os raios de curvatura são os mesmos, não é verdade? Então, matematicamente, nós podemos dizer que 1 sobre F0 é igual a 0,8 vezes 2 sobre R. Isso mesmo. Matematicamente aqui, ó, eu posso passar o R para cima, vai ficar que o R é igual a 2 vezes 0,8 é 1,6. 1,6 F0. Então, nós sabemos que o raio dessa lente biconvexa vale 1,6 F0. Guarda isso no bolso, galera. Por quê? Porque quando eu vou partir a lente em dois pedaços, eu tenho agora o que nós chamamos de lente plano convexa. Ou seja, uma face, o inverso do raio tende a zero, e a outra face, o raio é positivo. E presta atenção, é o mesmo raio da biconvexa. Então, nós podemos dizer o quê? Que a nova vergência, né, que é o inverso do foco dessa plano convexa, vai ser igual. É a mesma lente, então tem o mesmo índice, 1,8 menos 1, estou usando a fórmula dos fabricantes, vezes 1 sobre R, que a primeira lente tende a zero porque ela é plana, mais 1 sobre R positivo, que é o próprio R lá de cima, que vale 1,6 F0. Eu vou substituir esse R por 1,6 F0. Então a gente tem que o 1 sobre F, que é o da plana, né, da plano convexa, é igual a 0,8 vezes 0 mais 1 sobre R. Mas o R nós acabamos de verificar que vale 1,6 F0. Pronto, o zero e nada é a mesma coisa. Chegamos que 1 sobre F é igual a 0,8 sobre 1,6 F0. Simplificando por 0,8 em cima, 0,8 embaixo, nós temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre 2 F0. Multiplicando em cruz, a nova lente plano convexa tem um foco igual a 2 vezes o foco da biconvexa, alternativa e de escola. É isso aí, meninos e meninas. Espero que tenham entendido o conceito e até a próxima. Valeu!